Boa tarde, minha gente. Começando mais um Galácticos na TV aqui no Esporte Interativo Nordeste. Vamos destacar a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, sem, é claro, deixar o destaque que a gente até acompanhou na semana passada, que era o jogo do Vitória na Copa do Brasil. Justamente na quinta-feira que a gente tem programa às 4 da tarde. A nossa expectativa aqui era de uma classificação do Vitória. Talvez não tão fácil, mas não é que o Vitória foi desclassificado e está numa crise com a torcida sem precedentes. Quando nesse final de semana tinha a chance de se redimir, começou bem, 2-0 e permitiu o empate ao Atlético do Paraná. Vamos falar também e mostrar os gols dessa partida que aconteceu ontem no Estádio Metropolitano de Pituaçu. Já o Bahia, de bem com a torcida, campeão baiano, disputando a Copa do Brasil ainda na primeira fase, é verdade, mas pega na quarta-feira o Vila Nova de Minas Gerais em casa e ganhou o jogo fora de casa. Até mesmo quando perdeu do campeão Cruzeiro, não foi criticado, porque o torcedor entendeu que o Bahia foi competitivo. Tudo isso a gente vai destacar também com os melhores momentos do jogo entre Bahia e Figueirense, jogo que foi realizado na Arena Barueri, em virtude da perda do mando de campo do Figueirense. Boa tarde a você, seja bem-vindo, nosso comentarista de todas as semanas aqui, segunda e quinta com a gente, Simval Vieira. Bom pro Bahia, não bom pro Vitória, ruim pro Vitória. Boa tarde, Márcio, com certeza, né? O Vitória fez um jogo ontem, vencia por 2-0 e não teve força para suportar o Atlético do Paraná no segundo tempo, que, perdendo por 2-0, só lhe restava ir para cima. Foi e chegou o empate. Já o Bahia, jogando fora contra o Figueirense, ganhou e ganhou bem. Ganhou porque mereceu ganhar. Então, o Bahia, como você disse, a torcida está numa situação muito privilegiada, né? E a torcida do Vitória é meio zangada com o time. Bom, daqui a pouco também a gente vai falar sobre as contratações do Vitória. Está contratando a rodo, como se diz aqui na Bahia, em quantidade. E com relação a alemão, ele já chegou, já está em Salvador. Josa é outro jogador em negociação. E tem também o meia do Rio Claro, Léo Costa. Você sabe quem é? Daqui a pouco, quem não acompanhou o Campeonato Paulista vai saber de quem se trata. É o Esporte Interativo com as contratações do Vitória que estão chegando para reforçar o time. Muito criticado e a preocupação é geral. 2 rodadas e a preocupação do torcedor já é com o rebaixamento no final do ano. Então vamos ver se a gente pode dar um alento ao torcedor de que haverá uma reviravolta nesse time do Vitória. Conosco hoje o narrador da Rádio Transamérica, radialista, também conosco aqui para falar sobre a situação da dupla Bavi e comentar sobre as notícias do nosso futebol. Nilton Batista está aqui para falar conosco. Boa tarde, Batista, seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, Márcio, um abraço para os amigos do Esporte Interativo, Galácticos na TV. É uma satisfação muito grande estar aqui para a gente debater e discutir o nosso futebol nesse início de Campeonato Brasileiro. E, infelizmente, o Bahia começando bem, perdeu o primeiro jogo, mas já se reabilitou no jogo de ontem contra o Figueirense. E o Vitória é a nossa grande preocupação nesse momento, porque o Vitória é um fracasso na temporada 2014. Fracassou na Copa do Nordeste, fracassou no Baiano, fracassou na Copa do Brasil. E, para salvar o seu ano, ele tem que, pelo menos, permanecer na Série A. Há risco de rebaixamento na sua opinião? Claro, porque o Vitória está numa situação que é um negócio preocupante. Teve aquele jogo contra o Vitória da Conquista, 6-0, todo mundo saiu de Pituaçu achando que pronto, agora vai, agora embalou. Agora o Vitória pegou o ritmo. Aí veio a fase final do campeonato, o Vitória foi aquele vexame. O Vitória, no jogo da Arena Fonte Nova, o Bahia poderia ter liquidado ali, poderia ter dado 3 ou 4. E no segundo jogo o Bahia jogou para fazer o resultado, ou seja, jogou com o regulamento debaixo do braço, porque sabia que o Vitória não tinha força para inverter aquele resultado. Veio a Copa do Brasil, J. Malucelli, aí foi aquele vexame. O grande mico do futebol em 2014 é esse, o Vitória eliminado na Copa do Brasil pelo J. Malucelli. Beleza, a gente discute já aqui com o Nilton Batista e com o Simval Vieira e teremos também a notícia sobre o novo comandante da base do Esporte Clube Vitória. Carlos Anunciação está assumindo agora à tarde, o que seria anunciado apenas no dia 1º. Vitória antecipa isso aí, porque estava já em mudança com relação ao seu futebol profissional. O ex-diretor da base, João Paulo, vai trabalhar no profissional, já está trabalhando no profissional e o Carlos Anunciação acaba assumindo hoje à tarde. A gente vai no intervalo rapidinho
rapidinho. Vamos voltar a falar sobre todo o nosso futebol. Temos os melhores momentos de Bahia e Vitória no final de semana, as próximas rodadas, como anda a dupla Bavi no Campeonato Brasileiro e ainda tem destaque da Copa do Brasil. O programa volta já já. Esporte Interativo Nordeste, o canal do torcedor nordestino. Voltamos aqui do Esporte Interativo, Galácticos na TV, e a gente vai aproveitar para comentar primeiro sobre o jogo do Bahia, que foi o time que ganhou no final de semana no Campeonato Brasileiro. Bahia, Simval, vinha de uma derrota, vocês vão acompanhando os melhores momentos aí, enquanto a gente vai comentando sobre esse jogo, em que o Bahia venceu por 2-0, gols de Lincoln e Fael. E me parece que o Bahia convenceu o seu torcedor, Simval. Convenceu, Márcio. Foi um time que entrou bem postado em campo, uma marcação. Você vê que o Figueirense não tinha oportunidade. O Bahia acertou. O Marquinhos Santos conseguiu com esse time do Bahia, aliás, desde as finais do Baiano, que ele colocou um time, deu um padrão a esse time. Olha que o Marquinhos vinha muito contestado pela torcida. Mas ele, com esse plantel, deu um jogo ao Bahia. Quem vê o Bahia hoje jogar sabe exatamente como ele vai jogar. Impede do adversário, privilegia, né, a marcação, e aí as oportunidades vão acontecendo. O Bahia foi melhor do que o Figueirense no primeiro e no segundo tempo, poderia até ter chegado ao terceiro gol, ao quarto gol, então o Bahia convenceu. Aliás, desde a primeira rodada contra o Cruzeiro, mesmo tendo perdido a partida, a torcida não saiu zangada, não. A torcida saiu, aplaudiu pela qualidade do time. O time cresceu, e isso a gente tem que aplaudir e parabenizar o treinador Marquinhos Santos, que levou muito tempo para arrumar esse time, mas arrumou. Batista, você que tem narrado os jogos de Bahia e Vitória, mas estamos falando do Bahia, vocês observando os melhores momentos, o Lincoln fez o gol logo aos 7 minutos, mas o Bahia mostrou superioridade. O fato do Figueirense ser o último colocado ajudou o Bahia, o time mais fraco do que se esperava? Não resta dúvida que o Figueirense é um time fraco, né? É outro cotadíssimo a ser rebaixado, né? Ele voltou esse ano e tem tudo para cair para a segunda divisão. Mas eu acho que, mesmo com a fragilidade do Figueirense, mesmo o Figueirense não sendo esse time todo, o Bahia tem seus méritos. E, como bem falou o Simval Vieira, o Bahia pode não ter o melhor elenco do mundo e não tem. Pode não ter o melhor elenco do futebol brasileiro e não tem. Mas o Marquinhos Santos conseguiu, mesmo com as limitações, com um elenco razoável, ele conseguiu dar um jeito no time do Bahia, ou seja, dar uma cara ao time. Ele conseguiu, com o que tem, dar uma fórmula de jogar ao time do Bahia. Perfeito. Só acrescentando, a gente vai se lembrar que no Campeonato Baiano, o Bahia teve dificuldades com time inferiores, com time sem qualidade. E o time não se encontrava. Agora não, está arrumado, né? É um time com a chegada dos laterais, com a chegada de Wellington, junto com o Fael, até o Fael cresceu. Então o Bahia conseguiu arrumar o seu meio de campo e a sua defesa, e aí está fazendo boas partidas. Quem não consegue se firmar no Bahia é um lateral direito. Não é pela qualidade, mas o Galhardo foi contratado, quebrou o pé. Fraturou o pé, ou seja, uma fratura que ele já teve no Santos. Aí você tem o Madison, vai e volta. Agora o Madison está no time B. Quando é agora, o jogador que deu certo, que se encaixou, Diego Macedo, tem um problema na clavícula, vai ter que fazer uma cirurgia, 60 dias aproximadamente, está fora do campeonato até depois da Copa, Simão. Pois é, parece até, fala-se aqui, nós estamos na Bahia, né? Se fala que o Madison tem uma mãe de santo forte, porque todo mundo que vem abre a vaga para ele. Não sei nem se ele será o escolhido para essa partida. Tem o Railan, que é da base, tem o Ronieri, que não vai poder jogar agora na Copa do Brasil, porque jogou pelo Paraná. Ele já jogou pelo Paraná. Pelo Paraná e não vai poder. Pode ser Railan ou quem sabe. Ainda tem Neto, né? Que é outro jogador que está no time B. Vejam, o Bahia tem muitos laterais direito que não estão sendo aproveitados. Mas eu acho que acaba dando o Madison, porque é o melhor de todos. Bom, Batista, Diego Macedo, muita gente criticou pelo extracampo dele, que era um jogador que não é muito compromissado com a parte atleta de futebol. Mas no Bahia não há o que se queixar do jogador, pelo menos por enquanto. Fez um bom campeonato baiano, do tempo que chegou até conquistar o título, ele foi fundamental, foi importante, os dois laterais, tanto ele quanto o Guilherme. E agora tem esse problema com o jogador. Sem dúvida. E a evolução do Bahia se deu justamente na chegada dos dois laterais, Diego Macedo na direita e o Guilherme Santos na esquerda. Foi aí onde o técnico Marquinhos Santos conseguiu encaixar o time do Bahia.
colocou o Wellington na cabeça de área, juntamente com o Fael, armou aquele 4-5-1, vamos dizer assim, e foi aí onde o Bahia começou a jogar um futebol, como dizer, encaixado. É 4-6. Não chega nem a ser 4-5-1, é 4-6, joga sem um atacante fixo, mas encontrou, não é? Encontrou a forma de jogar. Eu acho que quando chegar o 9, aquele, vai ter até dificuldade, vai ser uma alternativa de jogo, mas o Bahia encontrou. Demorou, mas encontrou. Até porque, Simval, há um detalhe. O Bahia está jogando seu 9, mas desde o primeiro jogo até agora, em todas as partidas, o Bahia fez gol. Pois é. E nem sempre foi um só. Então isso significa dizer que aquilo que está no papel, na prática, nem sempre ele é a mesma coisa. O Bahia consegue ser ofensivo. Você falou aí, o único jogador do Bahia que ainda não se apresentou bem até agora é o Maxi Biancucci. Que até uma interrogação, por quê? O Maxi Biancucci, todos lembram que o ano passado no Vitória foi um jogador espetacular, né? Ele decidiu partidas, ele não conseguiu ainda fazer um gol no Bahia. O que está acontecendo com o Maxi Biancucci? Essa mudança do Vitória para o Bahia não fez bem, por quê? Ele não consegue jogar bem. Jogo após jogo, o Maxi Biancucci não se encontra. É uma coisa até que preocupa, uma coisa que até a gente fica procurando saber a razão dele ainda não ter entrado no seu jogo que nós vimos. Não é um jogador que veio e a gente não estava acompanhando, não. Ele foi muito bem no Vitória e não consegue fazer uma partida boa no Bahia. Estranho isso. É estranho e tem um detalhe, né? Ele já virou alvo de gozações aqui na Bahia porque não conseguiu fazer nenhum gol ainda. Não repete as atuações do Vitória, nem de longe, e continua mantido no time. Fato é que o técnico Marquinhos está dando toda a oportunidade, diz assim, olha, é o jogador que está tendo oportunidade, na hora que eu tirar, não pode nem se queixar. E tem o Rafinha, né, que está aí, a qualquer momento, toma o lugar dele, né? Só para vocês saberem, o Maxi Biancucci é o primo do Messi, né? Que ele até não gosta muito desse assunto, não, porque ele diz que é Maxi Biancucci. Ele não é o primo de Messi. Mas ele preocupa. E acho que ele vai acabar perdendo a posição se não melhorar, mas melhorar mesmo. Ele vai dar Rafinha no lugar dele em breve. Ô Simval, Fael é um jogador que estava sendo questionado e inclusive quando fez 150 jogos pelo Bahia, muita gente na rede social dizia assim, conseguiu fazer 150 jogos ainda com esse futebol e você defendia. Dizia, olha, Fael vai ser importante. É o vice-artilheiro do time na temporada, sendo volante e jogando como primeiro volante. Agora com o Wellington, parece que é uma dupla que deu certo, que se encaixou. E o detalhe maior, Fael tem sido o grande líder do time no campeonato. Não, isso ele sempre foi. Ele sempre foi um líder positivo. Ele sempre foi um jogador que resguardou sempre a zaga. E com a chegada de Wellington, isso acontece. Ele não estava fazendo boas partidas realmente. Assim dizia que o ciclo dele já tinha acabado no Bahia. Parece que não, né? Porque deu liga, ele e o Wellington. Eles dois cresceram muito. É fundamental. Para mim, essa subida de produção do Fael junto com o Wellington, que é um jogador raçado, um jogador que gosta de ganhar, e os dois laterais, sem dúvida nenhuma, para mim, são as razões do crescimento do time do Bahia. Bom, por falar em Fael, é o jogador que a gente tem uma entrevista depois do jogo, já comentando sobre o resultado, sobre as perspectivas do Bahia, sobre o gol que marcou. A gente vai ouvir a entrevista do Fael logo após o jogo de ontem, que o Bahia venceu o Figueirense lá dentro, hein? No mando de campo do Figueirense, mesmo sendo de São Paulo, placar de 2-0 na Arena Barueri. Vamos ver, Fael. Foi muito importante para nos dar confiança, já que a nossa estreia foi boa, mas infelizmente perdemos, mas nós não perdemos a confiança. Eu acho que a importância dessa vitória é tremenda para que nós possamos aí continuar com a mesma unidade e continuar a nossa caminhada, que eu tenho certeza que vai ser muito boa. Tenho que agradecer primeiramente a Deus, né, e aos companheiros também. Eu acho que não há evolução individual sem a ajuda de toda a equipe. Eu acho que a equipe está de parabéns e eu agradeço a Deus mais uma vez por me dar essa oportunidade de poder estar ajudando a equipe do Bahia. Foi muito importante. Bom, olha o Fael aí, ó, depois do jogo, até comentando sobre o gol, o Nilton Batista, jogador que já tem 3 temporadas no Bahia, altos e baixos muito
mais altos do que baixos, porque o torcedor, quando criticou, já foi no momento que todo o time estava ruim, mas Fael mantém uma regularidade boa no time, Batista. E altos e baixos no futebol é uma coisa natural. Ninguém consegue uma temporada. Ninguém consegue manter um ritmo, ou seja, passar 3, 4 anos jogando em alto nível. Você veja o próprio Messi, que é o cara do futebol do mundo, ele passa nesse momento por uma fase de altos e baixos. E com o Fael não poderia ser diferente. Ele teve um grande momento no Bahia, passou por um momento ruim e na temporada atual ele começa a recuperar o seu futebol e, sem sombra de dúvida, ele foi o grande líder dessa recuperação do Bahia dentro do Campeonato Baiano, que culminou com a conquista do título. E decidindo os jogos. Né? Exatamente. Fez gol nos 2 jogos decisivos. Principalmente no Bavi, nos 2 Bavis, ele foi muito bem, foi um jogador que é essencial para a conquista do título. O volante, Márcio, que sempre está disponível na área e sempre marca, é um jogador especial, um volante, tá? Então, você vê nos Bavis a decisão do Campeonato Baiano ontem. Definiu, né? O segundo gol chegou numa hora que deu tranquilidade ao time do Bahia, até que cresceu. Mas relaxado, o time do Bahia até cresceu, poderia até ter feito mais gols. Foi muito bem o Bahia. Teve repórter, que eu não fiz o jogo lá em Barueri, mas eu assisti o jogo. Teve gente de imprensa comentando os jogos, e você sabe que a gente está trabalhando, ficou ouvindo todo mundo, né, Batista? A gente está no futebol ouvindo todo mundo. Escolheu o Lincoln no primeiro tempo como o melhor jogador em campo e tal. Eu não achei. Eu achei que o Lincoln fez o gol, mas a bola, toda vez que chegava no Lincoln, quebrava, não dava sequência na jogada. É claro que Lincoln já teve boas participações, mas não acho que a de ontem foi das melhores, Simval. Olha, Márcio, eu fiz o jogo do Vitória, não fiz o do Bahia, mas assisti. Se eu tivesse que escolher o melhor, escolheria o Wellington, sem dúvida nenhuma. Para mim, foi um jogador fundamental na marcação, na energia, ele é malvado. E algumas jogadas, ele fez um jogo hoje. Ele está numa maturidade fantástica. Pois é, dando lençol, chutando na trave, uma bola caprichada. Agora, o Lincoln é um jogador que a gente percebe claramente que é um jogador com muito boa técnica. Agora, pouca participação. Ele joga sempre nos 4, 5 metros quadrados ali do campo. Não é um jogador como o Rainer, né? O Rainer está em todos os lados ao mesmo tempo. Impressionante o condicionamento físico e orgânico desse rapaz. Impressionante, que acaba o jogo e sempre dizem que ele está machucado. Imagine quando ele ficar curado. Né? Ele jogou a semana inteira. A semana inteira ele ficou se recuperando da panturrilha. Ele vai com os laterais até o fim, né, de linha. Daqui a pouco, quando você vê o contra-ataque, é ele que está. Isso é um jogador interessante. Um jogador desse ganha jogo, né? O Rainer, que chegou aqui como sendo um meia que não gostava de fazer gol, até fez aqui no Bahia. Mas a participação dele em campo, a dinâmica dele, ele é um jogador hoje fundamental nesse esquema de Marquinhos. Jogador brilhante, jogador moderno, né? Jogador que marca e ataca. Não se pode ter, é o que eu falo do Lincoln. O Lincoln, a bola passa pelo pé dele, a gente vê que é um jogador de boa técnica, agora de pouca dinâmica. Bom, após o jogo também, o jogador Lincoln foi ouvido e também comentou sobre a partida, fez o gol e foi entrevistado, que a gente passa aqui agora para nossos telespectadores. Vamos ouvir o Lincoln após a partida de ontem. Eu fiquei muito feliz, éramos um resultado que buscávamos, principalmente pela derrota na primeira partida, e sabíamos da dificuldade, mas eu acho que hoje aí, dos 90 minutos, talvez o Figueirense teve o controle em 10, 15, no resto o jogo foi totalmente controlado por nós, então compactamos desde a defesa, o meio e o ataque, e isso facilitou bastante para que a gente pudesse fazer um grande jogo. E em relação à minha evolução, eu estou muito feliz. Eu disse desde sempre, desde o início, que eu não vim aqui para ser nenhum destaque individual, vim para ajudar com a minha experiência e com o meu futebol, e ao longo das partidas eu tenho certeza que isso vai acontecer e a tendência é a gente melhorar a cada dia. Muito bem, Lincoln. Nilton Batista, esse time do Bahia, com a experiência de Lincoln, de Fael, de Wellington, não são jogadores veteranos, mas são jogadores experientes e rodados no futebol, já disputaram vários campeonatos. O próprio Rainer, que no ano passado disputou o campeonato pelo Fluminense, e viu a dificuldade que é um time ser rebaixado em campo e recuperar a vaga no STJD, como foi a questão da Portuguesa, mas me parece que o Bahia está mais encorpado do que no ano passado. Mas falta muito ainda para a gente ter um time competitivo, ficar aí brigando por uma Libertadores, ou é muito cedo para falar ainda? Ô Márcio,
A questão do Bahia é justamente essa. O Bahia tem jogadores rodados, o Bahia tem jogadores experientes. Não tem um grande time, mas tem jogadores experientes. Aquele cara que na hora, por exemplo, o Lincoln ele pode até, em determinado momento do jogo, ele desaparecer, mas no lançamento, ou até ele mesmo se apresentar na área e fazer um gol. O Wellington, o próprio Rainer. E o Bahia conta hoje com a bênção, vamos dizer assim, de ter o Talisca, que faz a diferença no meio campo. Ou na bola parada, ou numa bola enfiada de primeira, faz a diferença. E tem a zaga do Bahia hoje é uma zaga encaixada, com o Tite e com o Demerson, que esperava que fosse o Lucas Fonseca. Mas o Demerson hoje, parece que depois que a irmã dele apareceu lá naquele jogo em Minas Gerais, o futebol do Demerson... Eu não achei que o Demerson jogou bem ontem não, Simval. Mas Tite foi muito bem, mas o Demerson está oscilando bastante. Claudicou em alguns lances. Agora ele tem uma vantagem, ele é eficiente, ele não tem negócio de começar não, ele termina, né? Ele realmente teve alguns lances que claudicou. Agora, é um zagueiro que tem sido eficiente. É um zagueiro que entra, se ele não faz a saída de bola, não é o caso dele é marcar. Ele termina a jogada. E tem tido boas atuações, sim. E com o Tite deu um casamento, né? Só a cozinha do Bahia, a parte de trás, o setor defensivo do Bahia, Márcio, está pronto para esse Campeonato Brasileiro. A gente vê, talvez, a necessidade de meias e atacantes no Bahia será bem-vindo, né? Para ter um elenco até maior, uma competição dessa, duradoura, né, que tem cartões e contusões, precisa ter elenco para se chegar bem ao final. Mas o setor defensivo do Bahia está bem composto. Bom, daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre o Bahia, sobre o jogo dessa quarta-feira. O jogo é 7h30 da noite pela Copa do Brasil. Bahia enfrenta o Vila Nova. Eu vou querer saber dos nossos convidados, o Simval Vieira, que está aqui, que é o comentarista do programa, e o nosso convidado, Nilton Batista. A gente vai falar daqui a pouco sobre o que aconteceu com Vitória, com Jota Malucelli. E vamos também apresentar os gols do Vitória e do Atlético do Paraná, jogo que foi ontem aqui em Pituaçu. Inclusive, a torcida do Vitória é de luto, hein? Morreu Lucas Chapolin, um líder de torcida, um dos diretores da torcida uniformizada Os Imbatíveis, morreu assassinado na semana passada com 3 tiros na loja que ele tinha ali nos Barris, e há uma comoção de toda a torcida rubro-negra. Não há até agora nenhuma ligação de guerra de torcida ou coisa parecida, a polícia está investigando, então não há o que se falar com relação a qualquer suspeita até esse momento. Tomamos conhecimento até que um dos assassinos foi preso, a gente vai ter detalhes também a esse respeito. Mas vamos saber também se o Bahia corre o risco que o Vitória correu, de ser eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. O programa volta já com os melhores momentos de Vitória e Atlético do Paraná. E o baiano, rapaz, vítima de racismo, Daniel Alves, comeu a banana. Já pensou? O pai dele se pronunciou, hein? E o torcedor foi banido. A gente volta já, o intervalo é rapidinho. Esporte Interativo Nordeste, o canal do torcedor nordestino. Bom, estamos de volta aqui no Galácticos na TV. E somente um aviso, esse programa também tem o seu canal no YouTube. Então você que perdeu o programa ao vivo, está acessando aí, indica seus amigos. Galácticos na TV é o nosso canal no YouTube e todos os nossos programas, já tem 2 programas lá, muito bem acessados. Vocês terão a oportunidade de assistir aos nossos programas essa semana. Aliás, hoje o Ocimar Bolicenho ficou de marcar para vir na semana que vem, ele que é diretor do Esporte Clube Bahia. Também o Felipe Chimene, mas deixa essa fase de transição passar aí, né, Simval? Porque eu sei que tem muita turbulência, principalmente no Vitória, que é o clube que a gente vai destacar agora aqui no programa, com relação a não só o resultado, mas vamos tratar primeiro do jogo da quinta-feira passada. Fizemos o programa e tínhamos a expectativa de o Vitória não ser eliminado pelo Jota Malucelli. É claro que o Jota Malucelli ganhou nos pênaltis, acertou todas as penalidades, o Vitória perdeu com o Dinei, que jogou na lua. E foi uma decepção enorme pela tradição do Vitória. É claro que não pode desrespeitar nem desmerecer qualquer mérito dos seus adversários. O Jota Malucelli é um time que tem um bom estádio, eu tive maiores informações, o estádio ecológico, muito bonito, é um time que tem o seu investimento. Agora, o torcedor não quis saber disso. E com certeza, Simval Vieira, foi um resultado que deixou o torcedor muito chateado, pedindo inclusive providências da diretoria do Vitória. Pois é, o Vitória foi muito mal. Fez um jogo daqueles, né, para ser esquecido. O Jota Malucelli não veio com vontade de aqui chegar a ganhar, não. O Vitória que não conseguia jogar.
Vitória tomou um gol e aí entrou em desespero. Foi empatar depois dos 40 minutos do segundo tempo. E aí foi aquela coisa de penalidade. Mas o Vitória foi muito mal nessa partida. Foi um dos piores jogos que o Vitória fez em 2014. Muito mal, Márcio, Vitória. Batista, você fez esse jogo do Vitória? Não. Você fez ontem o Vitória, não foi? Fiz o Vitória. Então a gente fala sobre o jogo de ontem daqui a pouco, até porque a gente vai mostrar os melhores momentos aí. Agora, a eliminação na Copa do Brasil foi algo assim inesperado, Batista. É ridículo, né, Mário? Né, Márcio? Com todo respeito ao J. Malucelli, claro que são os jogadores, tem uma proposta, mas você ser eliminado na Copa do Brasil, em casa, para o J. Malucelli, num jogo que você podia empatar em 0-0, ou 1-0, 2-1, você classificava, e você ser eliminado, um time que tem a folha que o Vitória tem. Na primeira fase, né? O J. Malucelli, que veio para Salvador, encerrar a temporada 2014, porque o time não tinha mais nada a fazer nesse ano. O Campeonato Paranaense já acabou, ou seja, ele veio cumprir tabela e voltava para Curitiba, botava as camisas lá no armário e esperava a temporada 2015. A direção deve estar arretada, né? Porque agora vai ter que renovar contrato, porque só vai prorrogar alguns. Porque só que ele enfrenta o Novo Hamburgo agora, meu Deus do céu. Mas tem alguma coisa aí. Vai dar salário de maio, de junho, porque vai ser em julho, né, esse jogo, né? E cada mês significa um mês a mais na rescisão de contrato no 13º na Vai ter alguns clubes que vão passar pelas dificuldades financeiras, que quando voltar à fase seguinte vai ter novos jogadores, tenho certeza. Porque tem alguns jogadores que serão liberados. Até pelo salário, porque não vai ter receita nesse período. Então, pode acontecer isso sim. Então, infelizmente, o Vitória conseguiu. Mas sinceramente, eu já vi o Vitória perder para o Baraunas, no Salgueiro. E o Vitória vem nessa sequência ruim. O Vitória precisa quebrar isso, né? Na temporada passada, o Vitória foi eliminado pelo Salgueiro, em plena Arena Fonte Nova. Nesse ano, pelo J. Malucelli, em Pituaçu. O ano passado, o Bahia caiu para o Luverdense, né? Para o Luverdense, né? Tem isso também. Mas, o Batista, os traumas desse ano do Vitória são muito maiores, porque é o seguinte... Não, precisa de de Ano psicólogo, passado ficou bem, mas entre os 5 melhores, lutando por vaga na Libertadores, com torcedor lotando estádio, campeão baiano. Aí, de repente, em menos de um ano, você é eliminado com goleada sobre o Ceará, contra o Ceará. Copa do Nordeste, na segunda fase, mas no mata-mata foi fulminado pelo Ceará, que fez uma boa campanha, chegou à final. O título baiano. Isso, perdeu o título baiano, perdendo, não ganhando um Bavi. Ou seja, Ney Franco não ganhou um Bavi até hoje. Não. Ou seja, nós estamos preocupados com o Vitória muito mais agora do que o Bahia, mas é muito cedo para comparar um com o outro. Mas a gente tem feito isso o tempo todo, né? Tem, Márcio. Eu acho que o Vitória perdeu alguns jogadores, as reposições não foram qualificadas, o Ney Franco subestima, pensa que ainda tem um time do ano passado. A forma de jogar é com 3 homens no meio de campo, normalmente enfrenta adversários que vêm com 4, 5, 6, perde o meio de campo. E só ontem é que eu senti, no jogo contra o Atlético do Paraná, ele preocupado com a marcação. Mas até a partida anterior, nenhuma preocupação de marcação. E imagina ele que ainda tem um time qualificado de 2013 e não tem. Bom, aqui ontem foi o comentarista do jogo pela Rádio Transamérica e Nilton Batista, o narrador do jogo pela Transamérica. Vamos ver os melhores momentos, os gols em que o Vitória dava toda a impressão de que iria vencer. Aí a homenagem da torcida, homenagem póstuma a um dos líderes da torcida dos imbatíveis, que a gente citou antes do intervalo, que foi assassinado na semana passada com 3 tiros e está aí uma investigação sobre a morte do Lucas, que é da torcida uniformizada, os imbatíveis. Batista, você achou quando narrou o segundo gol que o Vitória ia sair, pelo menos com a vitória, tranquila? Não, Márcio, aquilo que eu falei no início do programa, com relação ao Vitória contra a Vitória da Conquista, quando deu aquele 6-0, que todo mundo saiu de Pituaçu, pronto, o Vitória agora achou o caminho. Eu fui para o intervalo, chamei o Simval para comentar, achando que eu ia voltar para o segundo tempo para transmitir o Vitória, fazer o terceiro gol, pelo menos garantir os 2-0. Nunca imaginava que ia voltar para o segundo tempo e ver o Vitória da maneira como o Vitória jogou o segundo tempo. O Vitória até que resistiu, porque o Paraná só foi marcar os 33. Aí já tinha sido os 2-0. O primeiro gol do Dinei, né? Isso. E José Welles fez um golaço aí. A bola bate na zaga, desvia na zaga, mas foi de fora da praça, um gol que deixou o torcedor muito animado. Exato. Aí vem a reação do Atlético. Veio a reação do Atlético, até tarde, né? Porque, como eu falei, o Mosquito, né?
que gerou dengue, né? Esse mosquito ontem lá em Pituaçu. Fez o gol aos 33 e o Marcelo aos 37. Ou seja, em 4 minutos, o que parecia que ia ser um paraíso virou um inferno para o Vitória. E por pouco, eu confesso a você, quando o Atlético fez o segundo gol aos 37, eu comecei a torcer para que o jogo terminasse, para garantir pelo menos um empate 2-2, porque o jogo estava mais para o Atlético fazer 3-2 do que o Vitória. Simval, foi um jogo abaixo da crítica no segundo tempo? Ou o Atlético foi competente? O Vitória no primeiro tempo, pela primeira vez em 2014, eu vi o treinador Ney Franco se preocupar com a marcação. Tinham 3 volantes marcando com vontade de marcar. O Caio, pelo lado direito, segurando o lateral esquerdo do Atlético. O Vinícius segurando o Suelito, o lateral direito do Atlético. E o Atlético não conseguia jogar e o Vitória criando. Fez 1, fez 2. Primeiro tempo, o Vitória foi superior ao Atlético. Veio o segundo tempo. O que aconteceu no segundo tempo? Não tinha outra alternativa ao Atlético a não ser ir para cima do Vitória, né? Foi em busca do empate. Aí o Vitória perdeu, o Caio perdeu o Vinícius por cansaço físico, não vem jogando. E aí começou a mudar a marcação do Vitória. Aí o Atlético fez 1, fez 2, o Vitória, o Dinei perdeu um gol que podia ter salvado o Vitória. Um atacante, né? De área, um jogador está aí para fazer, para finalizar, parece né? Até que cabeceou de olho fechado e perdeu uma grande oportunidade. É como disse Batista, aos 33 e 37, com o empate do Atlético, quem estava lá estava pedindo para o jogo acabar, com receio de vir um terceiro. Bom, o Vitória volta a jogar contra o Fluminense. Aí você está vendo ainda os melhores momentos, os gols aí. Vitória joga com o Fluminense. Ou seja, esse resultado a gente pode comparar com o do Internacional. A gente falou, ó, diante do que o Vitória está passando, perder lá é normal por 1-0. Aqui contra o Atlético marcar um ponto só, ter que vencer lá dentro, no Maracanã, sábado à noite contra o Fluminense, é uma história diferente. Foi um empate com sabor de derrota, sem dúvida nenhuma, né? A torcida saiu vaiando, aplaudiu, vaiou. Mas o Vitória enfrenta sábado, 21 horas, no Rio, esse jogo contra o Fluminense. Fluminense 100% de aproveitamento, né? Com o nosso Cristóvão lá como treinador. E vai ser uma parada difícil. E lembre que logo em seguida é o Bahia. Vamos ter Bavi. São 2 jogos que o Vitória vai ter aí, na 3ª e 4ª rodada, que são 2 confrontos perigosos e difíceis. Bom, ô Batista, eu vou perguntar também ao Simval, mas a impressão que eu tive com relação ao técnico Ney Franco, não nesse jogo de ontem, mas no jogo contra o Malucelli, ele praticamente entregou o cargo. Ele disse, bom, não sei mais o que fazer e tal. E ontem até que mudou o time, né? Colocou o time do Vitória é muito jovem também, viu, Silvio? Muita gente aí que é da base e tal. E tá dando a responsabilidade a esses garotos. Mas, você acha que o Ney Franco já está se despedindo aos poucos? Ô, Márcio, na coletiva, após o jogo contra o J. Malucelli, ele se despediu. Ele disse que a comissão técnica estava fragilizada. Que a comissão técnica... Só faltou dizer, a comissão técnica está desmotivada, só faltou ele falar isso. Então eu não sei o que acontece. Fala-se muito essa questão do Vitória, porque o elenco do Vitória é jovem. Mas se você analisar o time do Vitória de 2000, que terminou 2013, e o time do Vitória atual, só saíram 3 peças: Escudeiro, Vitor Ramos e Cadu. Não, saiu de qualquer forma o Cajá e o Max. Sim, mas Cajá era banco. Não, ele era titular em algumas partidas. Mas saía, tá? E quando saía, estava falando para a torcida. Mas com o Ney Franco, ele era mais banco do que titular. Então, saíram praticamente 3 peças. Então, o Ney Franco, ele é um baita profissional, é um grande treinador, mas, na minha opinião, ele perdeu a mão. Na minha opinião, ele perdeu completamente o bote. A impressão que me dá nesse momento é a seguinte, viu, Simval? Que ele não tem mais o que fazer. Jogadores vão sair. É claro que agora o Vitória está contratando e a gente vai analisar uma a uma as contratações aqui. Mas neste exato momento, me parece que a situação do Vitória é uma situação de que o técnico não tem mais o que fazer com o grupo que está aí. E já chegou a essa conclusão. Pois é por isso que se apressou algumas contratações. Já está o alemão aí, um zagueiro, campeão pelo Ituano esse ano, campeão paulista. E tem o Léo Costa, não conheço. O alemão, eu vi o ano passado no Náutico, esse ano vi algumas partidas e se promete para esta semana ainda mais contratação. Tem que ter esses reforços.
O Vitória tem algumas fragilidades nos setores que precisa chegar bons jogadores para que melhore a qualidade do time. É necessário. O que chegou até agora, vamos ver aqui. Alemão, zagueiro do Ituano, aí a propaganda que se faz é: chegou o zagueiro campeão paulista. Mas ano passado foi o zagueiro rebaixado no Náutico. A pior campanha da história dos brasileiros. Não foi só ele, não é isso? Então, é claro que a gente tem aqui toda a discussão nesse sentido. Agora, será que os times de São Paulo perderam um jogador para o Vitória? Porque tá lá Palmeiras, São Paulo, Santos, Corinthians, Portuguesa, clubes que estão disputando a primeira e a segunda divisão. E não o jogador saiu do campeonato sem nenhuma proposta desses clubes, e a Vitória pegou aqui com o Adson lá de Recife, na boa, você entrevistou o empresário dele, ele disse: não, eu estou esperando aqui a proposta do Vitória, que está sendo tem mais de 15 dias. Esperou esse tempo todo, Simão? É claro que a gente faz essa indagação e coloca uma interrogação. Por que o de São Paulo não contrataram? Mas a gente traz o que aconteceu no ano passado, vindo do Bragantino, o Cadu. Ele também não estava sendo cobiçado, veio para o Vitória e foi um zagueiro que a torcida do Vitória não esquece. Acho até que ele volta ao Vitória em junho. Eu acho. Isso é numa conversa com dirigentes do Vitória, deixou transparecer que esse jogador que está em Portugal, ele voltará em junho. E tem também o Josa, que foi volante desse mesmo Ituano no Campeonato Paulista. Ele não está contratado ainda. Não tem está. Negociação, mas está quase contratado. É baiano, inclusive, ele jogou no Municipal. Pois é, de Amargosa aqui. Jogou no Náutico também o ano passado. No Salgueiro também, lá em Pernambuco. É um volante canhoto, é um volante que jogou de lateral esquerdo no Campeonato Paulista, jogou de volante, jogou de zagueiro. Quer dizer, é um jogador polivalente, né? Mas o Vitória precisa de um volante, aquele volantão, o primeiro, aquele para resguardar mais a defesa do Vitória. Bom, Batista, Josa não está contratado ainda, mas é opção. E o Alemão, os dois que vieram do Náutico do ano passado. O Náutico que teve uma defesa furadíssima, né? Mas o Vitória precisa dar uma satisfação à torcida. É essa satisfação que o torcedor precisa? Que gostaria de ter? Márcio, tomara que o Alemão chegue e arrebente, que seja o zagueiro que o Vitória precisa. Tomara que o Léo Costa também dê certo. Mas que não é essa a resposta que o Vitória precisa, que a torcida precisa. Não impressiona. Não impressiona. As contratações não são contratações. O cara já impressiona a desconfiança da torcida. Essa é a grande realidade. O torcedor queria o que aí? Tem uma especulação hoje, está aí no site galácticosonline.com, que o Walter foi especulado, boataria aí que ele estaria chateado, que foi verdade, né? Que é verdade, ele não está satisfeito com o Fluminense, mas que estaria deixando o Walter estaria deixando o Fluminense para vir para Vitória. Eu não acredito. O Vitória não tem essa o Walter é caro. E é o jogador do Porto aí. Fica com esse negócio tudo de caro. Só lembrando que o Walter Bebê foi jogador da base do Vitória. Aqui era Walter Bebê. Walter Bebê, né? E lá, Walter. Eles não estão chamando mais de Bebê, não? Não. Walter Goiás, não. Ah, não? Aqui na Bahia, porque a gente já conhecia o Walter Bebê e tudo mais, começou na base do Vitória. Eu sei que ainda esse Bebê ele estava levando com ele. Não levou não. Ele jogou aqui na base, depois foi embora para o Rio Grande do Sul. E se ele vier, não acredito, né? Ele é um jogador do Porto de Portugal, né? Que está emprestado. Então tem essa negociação, agora seria bem-vindo, né? Bom, Carlos Anunciação está de volta ao Vitória. A gente anunciou aqui na abertura do programa, mas agora é oficial a notícia, está sendo apresentado agora lá no Barradão, é o novo coordenador da base do Esporte Clube Vitória. Aliás, cargo que foi oferecido recentemente ao nosso Simval Vieira, e ele, por umas questões profissionais, de metodologia de trabalho e de direcionamento neste exato momento, declinou do convite, mas é claro que tem portas abertas, e a gente aqui da imprensa agradece do Galácticos também, porque é da nossa equipe, é da Transamérica, que está fazendo um sucesso tremendo, graças a Deus, na mídia baiana, na crônica esportiva. Mas é um cargo hoje que vai ter muito trabalho, porque a base do Vitória está tendo muitos problemas, Simval? Márcio, o Carlão está voltando pela terceira vez ao Vitória, é uma pessoa da área, né? E é uma pessoa que sempre buscou o jogador, sempre foi um bom observador. O Vitória que sempre, a divisão de base sempre foi o marco do Vitória, né? Há quantos anos? Há 30 anos o Vitória vem buscando, formando, revelando, botando no time do Vitória para jogar, fazendo grandes negócios, e a gente torce para que a divisão de base do Vitória volte a funcionar no modelo que anos e anos deu belos resultados ao clube. Então, torcer para que ele tenha sucesso
nessa sua nova missão. Bom, a gente tem uma imagem rapidinha aí do Daniel Alves, rapaz, comendo a banana que é atirada por um torcedor num ato de racismo contra o lateral da seleção. Olha o vídeo aí, ó. Ele recebe a banana, vai, pega a banana, descasca e come a banana e vai e bate o... Adorei isso. Adorei, mano. Adorei. Espirituoso, mostrando e a fragilidade de quem jogou, quem levou esse ato. Adorei essa atitude dele. Gostei muito. Achei porretinho. O Batista é perigoso, né? Porque o que a gente tem aqui, inclusive com o pai dele, que é de Juazeiro, aqui da Bahia, disse que lá na beira do Rio São Francisco, das margens do Rio São Francisco, disse, olha, não faça mais isso, eu fiquei preocupado que a banana podia estar envenenada. É claro que ninguém ia permitir que o jogador fosse comer a banana, não jogou para isso, jogou para... Ele foi de uma criatividade tremenda, achei fantástico, até porque quem jogou deve ter sentido, né? A forma como ele levou. Eu gostei muito, mas muito mesmo, da atitude do Daniel Alves. O gesto foi louvável. Agora, eu confesso a você que é uma coisa que você não deve fazer, porque você não sabe qual é a intenção de um elemento desse, já que é racista, de repente pode envenenar a banana. Jamais uma pessoa que atirou essa banana podia imaginar que o atleta fosse comer. Então, não acredito que tivesse veneno, coisa assim, porque ninguém esperava. Aí tem que ter muito cuidado. Eu acho, olha, ele não morreu. Não estava envenenado. Está bem de saúde e a atitude dele eu aplaudi quando vi, achei interessante. Bom, até a presidente Dilma Rousseff já se pronunciou, quer dizer, isso é um ato lamentável. Está crescendo, viu, todo mundo, né, Sivaldo? Está crescendo. O torcedor foi banido, infelizmente. Pois é, o torcedor foi banido. Já foi identificado e banido, segundo a FIFA, vai ser intolerável a situação aqui no Brasil, na Copa do Mundo, que Salvador vai ser uma das sedes. O esportivo de Bento Gonçalves foi rebaixado por conta de racismo. Pois é, e veja, no Rio Grande do Sul. Tem tanta coisa boa para copiar. Pois é. Da Europa, do futebol da Europa, gestão, forma de jogar. O pessoal fica aprendendo o que não presta, racismo. O Brasil começou a ter, mas não se iluda não, isso é cópia, porque vê lá fazendo e alguém que gosta disso e aí começa a fazer. Foi boa essa notícia que foi identificado esse rapaz que jogou essa banana para ele ser banido mesmo. Tem que ser assim. Banana banana para ele. O Batista faz, Bento Gonçalves, rebaixado por causa disso. Tem que ser severo e a Copa do Mundo, o nego vai pegar no pé, hein? Se vier com negócio de racismo, vai ser duro, pesado para quem fizer. Bom, aqui a gente tem o Campeonato Baiano na segunda divisão, que vão subir duas equipes para a primeira divisão em 2015. Rebaixados foram Botafogo e Juazeiro. Não é isso? Rebaixados esse ano. Tivemos o Atlético jogando sábado contra o Fluminense em 0-0. O domingo, tivemos ontem Flamengo de Guanambi 3-1 no Ipiranga. Time tradicional, Sivaldo. Não vai subir no Ipiranga, hein? Não sobe não, já foi. Colo-Colo 6-2 no Leônico. Leônico do técnico Edivaldo, que teve aqui recentemente com a gente, o cargo. Só para você saber, entregou o cargo. Que denunciou racismo, inclusive. Denunciou. Ele acha, por ser um treinador negro, que ele não tem muitas oportunidades. Né? Agora, né, Simão? Mas ele me telefonou ontem dizendo que depois da partida ele entregou o cargo. É um técnico caindo na segunda divisão do Campeonato Baiano. Jiquié 3-0 no Ipitanga e o Itabuna perdeu em casa para o Jacobina pelo placar de 1-0. Temos aí hoje, quer dizer, o campeonato ainda segue, né? Mas Colo-Colo e Guanambi com 14 pontos. Mas tem um jogo, o Guanambi tem um jogo a mais. Você vai ver aí. O Colo tem um jogo a menos aqui. Um jogo a menos e o também tem um jogo a mais. E o Jacobina. Então vejam, vai ter no próximo. Faltam 3 rodadas para concluir a segunda divisão e nós vamos conhecer os 2 clubes que vão subir para a primeira. Embora o Flamengo de Guanambi esteja muito bem aí na posição, 14 pontos, junto com o Colo-Colo, não é isso? 14, só que o Colo-Colo tem um jogo a menos e o Jacobina, que tem 13, tem um jogo a menos também. Então pode ser. E o treinador do Flamengo de Guanambi é um treinador que quase todo ano consegue subir o time. Ele já foi treinador do Ipitanga na segunda divisão, subiu. Foi treinador no Botafogo, subiu. Foi treinador no Galícia e subiu. Então ele já tem essa tradição. Competência, não só sorte, mas competência. É o famoso Sérgio Veloso, que está agora numa situação delicada. Embora jogue em casa, Márcio,
2 partidas em casa, enquanto os outros jogam 3, ele joga 2, contra Leônico e Pitanga. Já foi. Então, você acha que vai dar Colo-Colo e Jacobina na primeira divisão no ano que vem? Pode dar, porque se o Colo-Colo e o Jacobina ganharem as 3, mesmo que ele ganhe as 2, ele perde a posição Flamengo de Guanambi. Então tá entre esses 3 aí, os 2 que virão para a primeira divisão para o ano. 3 times do interior do estado, na verdade, do Galícia subiu, ficamos na capital, então agora volta tudo para o Flamengo em Guanambi, distante, Jacobina, claro, e o Colo-Colo em Ilhéus, aliás, o Colo-Colo campeão baiano da primeira divisão em 2006. 2006, é verdade. Nilton Batista, você conhece Léo Costa? Você até citou aqui, o jogador que o Vitória já contratou e já anunciou. Vem do Rio Claro, que foi destaque no Campeonato Paulista. Detalhe, esse jogador, Simval, e aí a gente não tem um parâmetro, porque nos últimos 2 anos ele foi para 5 clubes diferentes. E agora parece que uma melhor fase dele nos últimos 6 meses foi essa do Campeonato Paulista. Não, Márcio, eu confesso a você, olha que eu sou um mini estudioso do futebol, vamos dizer assim. Eu tenho sempre a preocupação, quando começa a temporada, eu compro essas revistas que trazem o calendário, que trazem a ficha de todos os jogadores, e eu confesso a você que Léo Costa não me foi apresentado. Bom, você conhece isso, Simão? Não, nunca vi jogar. Vou ser apresentado a ele quando ele estiver aqui e torcer que ele faça aqui no Vitória boas apresentações, mas não conheço não. Bom, falta pouco tempo para a gente acabar o programa. Foi rápido hoje o programa, hein? Pois é. Passou rápido Tudo demais. Tudo que é bom é rápido. E é o seguinte, vamos fazer uma avaliação aqui dos próximos jogos. O Bahia pega o Botafogo aqui, dentro da Fonte Nova, no próximo domingo, 4 da tarde. Qual a expectativa desse jogo? O Botafogo perdia ontem por 2-0 e empatou, correu atrás, com o Emerson Sheik estreando e tudo mais. Rapaz, aliás, eu vi uma entrevista do Emerson Sheik falando que se encontrar com o Mano Menezes, atravessa a rua para comentar. Eu tive então, o Botafogo está crescendo ou o Botafogo pode ser surpreendido pelo Bahia aqui dentro? Veja, o Botafogo estreou mal, né? Depois do São Paulo. Pois é, na segunda partida já melhorou. Eu acho que vai ser um jogo sempre difícil, mas eu acredito muito no Bahia. Pela forma como o Bahia está jogando. Bahia e Botafogo, Batista, você aposta em quem? Acredito no Bahia. O Botafogo vive uma fase muito ruim. Agora veja a diferença, né? O Botafogo vive uma crise braba. Essa semana, acho que se não pagar os salários completam 3 meses e perde. Mas vão pagar. Onde a gente tem que pagar um mês? Não tenho a menor dúvida. Mas o Botafogo contrata Emerson Sheik. Né? O dinheiro vem direto da televisão. Não, ele falou que o Corinthians paga direto e o Botafogo recebe do Corinthians. Ele não quer acordo com o Botafogo. Pois é. Aí o Vitória me fez tipo de contratação não causa também um problema no elenco? Ele recebe ou não? Causou, claro. Tem causado. Isso tem sido noticiado, que alguns jogadores se aborreceram com isso. Até a ameaça de greve já teve no Botafogo. Pois é. O jogador não queria treinar. Mas eu acho que o Bahia tem tudo para fazer aí mais 3 pontos. Fluminense e Vitória, sábado. É complicado. Enfrentar o Fluminense com Conca, Fred, Rafael Sobis, vai ser uma parada. Agora, o futebol, ele tem o imprevisível, né? Bom, como última notícia do programa, o Ítalo Melo, jogador, ia para Aracaju de carro e capotou o veículo, perda total. Graças a Deus, esse jogador que é do Bahia, nasceu na divisão de base, não teve nada, nenhum ferimento, tá tranquilo, tá em casa, não foi treinar hoje. A informação que eu tenho é que o Ítalo Melo capotou o carro dirigindo para Aracaju. A pista até boa, pois né? Excelente. O carro ficou, eu vi a foto do carro, ficou acabado e ele não teve nada, graças a Deus. Ítalo Melo é um jogador que recentemente conseguiu na justiça uma liminar para sair do Bahia, mas logo depois fez um acordo, assinou um novo contrato e retirou a ação. E esse jogador está no time B do Bahia porque não está sendo utilizado pelo técnico Marquinhos. É um jovem de 20 anos de idade. Boa promessa, um jogador que na base do Bahia produziu bem, eu cansei de vê-lo jogando e gosto muito. Eu acho que o tempo dele de amadurecimento vai chegar. Ele vai ser útil ao Bahia. Beleza, Nilton Batista, um grande abraço para você, obrigado aí pela sua presença. A gente vai lhe convidar outras vezes para fazer esse debate sempre aqui. Prazer foi meu, Márcio, obrigado pelo convite. Estaremos sempre à disposição aqui dos Galácticos. Muito bem, Simval Vieira, um grande abraço, boa tarde, até quinta-feira, mesmo no feriado, a gente vai estar aqui, dia 1º dia do trabalhador, então nada melhor do que o trabalhador estar aqui trabalhando. Somos operários, né? Um abraço a todos. Muito bem, o programa chega ao final, neste exato momento. Quarta-feira tem jogo, Copa do Brasil, Bahia e Vila Nova de Nova Lima, de Minas Gerais. Com um detalhe, é que o Bahia pode
empatar em 0-0, que estará classificado. O Bahia não terá o lateral direito Diego Macedo, que fica 60 dias afastado, porque vai fazer uma cirurgia na clavícula. Entra o Railan improvisado, o Rafael Miranda improvisado, o Railan, que é lateral da base, ou o próprio Madison, ainda não há decisão, porque o técnico Marquinhos ficou em Curitiba. Ele tem uma audiência na Justiça Trabalhista contra o Coritiba, e por isso que ele não deu treino hoje, mas o time se representou agora à tarde. E a gente volta a falar desse jogo. Na quinta-feira, às 4 da tarde, no dia 1º, será o nosso próximo encontro aqui no Esporte Interativo. Esporte Interativo Nordeste, o canal do torcedor nordestino. Até quinta-feira, 4 da tarde, minha gente. Tchau, tchau.